Você já ouviu falar em EBITDA, CAPEX, margem bruta, regime de competência e ficou sem entender nada, né? A maioria dos empresários trabalham com isso todos os dias, mas nunca pararam de fato para entender do que está sendo falado, o que quer dizer cada um desses termos. Nesse vídeo aqui eu vou acabar com isso de uma vez e você vai sair entendendo tudo, o que quer dizer cada um dos principais termos financeiros e o que cada um deles mede dentro da sua empresa. E o mais importante também é como eles se conectam entre si. Eu sou Rayan Machado, contador, empresário, investidor, e aqui nesse canal eu ensino você a transformar lucro em riqueza. Então fica até o fim, mas só deixa o like se esse vídeo te agregar de alguma forma, te ajudar de alguma maneira, senão nem precisa. Então aqui a gente vai falar sobre 18 termos financeiros que todo profissional precisa dominar. Vamos começar pelos fundamentos, ativos e passivos. Por que começar por aqui? Porque o balanço patrimonial gira em torno dessas duas palavras. Então vamos começar pelo básico. O que são os ativos? Os ativos é tudo que a empresa possui, são seus bens e direitos. Se pode virar dinheiro ou gerar renda, é um ativo. Por exemplo, o próprio caixa é um ativo, contas a receber é um ativo, o imobilizado, que se tu vender vira caixa, é um ativo. Então tudo que a empresa possui como patrimônio que pode virar dinheiro é um ativo. Já o passivo é tudo que a empresa deve. Se a empresa tem uma obrigação e um dever, essa obrigação e esse dever tem um valor monetário, está registrado no passivo. Então, quando você pensar em um ativo dentro da empresa, é tudo aquilo que é dinheiro ou que vira dinheiro. E passivo é aquela obrigação que vai te tirar dinheiro. E aqui já entra um insight. O passivo não necessariamente é ruim, porque uma dívida bem estruturada pode te trazer maiores rentabilidades para dentro do teu negócio. Próximo nível, saída do dinheiro. Aqui vamos falar sobre custos fixos e custos variáveis. O que é cada um? Custo fixo, o próprio nome já diz, não muda independente do que tu vende. Então, todo mês tu vai ter aquele custo fixo, aquela despesa fixa. Um exemplo seria o aluguel. Se você tem uma sala onde você paga aluguel, o aluguel, independente do que tu vende, vai continuar existindo. Se eu vendi muito ou se eu vendi pouco, o aluguel vai se manter. Isso é um custo fixo, aquelas despesas que não mudam no decorrer dos meses. Aí temos os custos variáveis. Eles sobem e descem acompanhando a variação do teu faturamento. Por exemplo, para quem é indústria, a matéria-prima. Quanto mais tu vende, mais matéria-prima tu usa, então esse custo acompanha o faturamento. Por exemplo, também comissão. Se você paga os seus vendedores via comissão, quanto mais eles vendem, maior vai ser a comissão. Então isso é um custo variável. E por que eles são importantes? Porque quando tu escala um negócio, quanto mais tu cresce, mais o custo variável acompanha, mais ele cresce. Mais o custo fixo se mantém. E esses dois números são essenciais para calcular o ponto de equilíbrio de um negócio. Continuando aqui falando sobre a saída do dinheiro dentro da sua empresa. Temos o CAPEX e o OPEX. O que são cada um desses? O CAPEX é aquele investimento de longo prazo. Quando tu compra uma máquina, quando tu investe num pavilhão, quando tu adquire um software que vai durar anos dentro da tua empresa. E esse dinheiro que tu desembolsa no CAPEX, ele não vai para o teu resultado imediatamente. Ele é depreciado ao longo do tempo. E o que seria essa depreciação, aproveitando o momento? Você compra um veículo, um caminhão, 500 mil reais. Ele não vai negativo lá no teu resultado em 500 mil reais. Ele vai um percentual por mês até depreciar o todo. Ô Félix, entendeu o que é depreciação? Sim. Entendi que é quando alguma coisa fica depreciada, né? Já o OPEX são aquelas despesas do dia a dia, energia, internet, pequenos serviços, e essas despesas vão direto para o resultado do mês. O Félix levantou um bom ponto aqui. O OPEX e o custo fixo não são a mesma coisa? São praticamente a mesma coisa. Por isso que a gente está falando aqui de termos. Quando alguém estiver falando muitos termos ali que você não entende e ele fala do OPEX, é a mesma coisa que custo fixo. E aonde que eles são importantes? Uma empresa que cresce muito via CAPEX, que é via investimento, ela precisa de investimento intensivo, precisa de recurso muitas vezes de fora, de banco, de terceiros, enfim. E quem cresce muito via OPEX tem maior flexibilidade, porque está trabalhando com capital próprio. Então são modelos completamente diferentes. E agora nosso nível 3 eu trago aqui o placar do jogo, que a gente já vai falar dos termos relacionados a resultado da empresa. Então, o que é receita? Quando alguém fala perto de você, o que é receita? Receita é tudo que você vendeu. Se você faturou, emitiu uma nota com o seu cliente, isso é faturamento e estamos falando da receita da sua empresa. E essa receita, menos os custos do produto, que a gente já falou lá atrás, quando tu compra um produto para revender, tem a tua receita, menos o custo de compra, a gente chega no lucro bruto. O que é o lucro bruto? Exatamente isso, a receita menos o custo de venda. A partir do lucro bruto, a gente também consegue calcular a margem bruta. E o que é a margem bruta? Nada mais do que o lucro bruto dividido pelo teu faturamento, pela tua receita. Aí a gente vai ter uma margem bruta em percentual. Por exemplo, se o teu lucro
lucro bruto é 50 mil e tua receita é 100 mil, a tua margem bruta vai ser de 50%. Esse indicador te mostra quanto que sobra de dinheiro antes das tuas despesas operacionais. Então, se nesse indicador apontar que você tem uma margem positiva, quer dizer que o teu produto te dá dinheiro. Se aqui já for negativo, então você tem um problema sério, porque você não vai conseguir nem custear as suas despesas operacionais. E depois da margem bruta, como eu falei aqui, a gente vem para as despesas operacionais, juros, impostos, e a nossa margem bruta menos essas despesas, a gente chega no lucro líquido, que é de fato quanto que sobra de dinheiro dentro da sua empresa. Lucro líquido é a última linha do teu resultado. Depois que tu já faturou, pagou a matéria-prima, pagou as despesas, sobrou um valor. Esse valor é o seu lucro líquido. E a margem líquida nada mais é do que esse resultado dividido pelo faturamento, também parecido com a margem bruta. Então aqui vai te trazer o percentual de quanto que sobra literalmente na última linha do resultado da sua empresa. E essa margem líquida ela varia muito entre setores. Por exemplo, um prestador de serviço, um desenvolvedor de software, por exemplo, vai ter uma margem líquida bem alta. Varejo, um supermercado, por exemplo, vai ter uma margem líquida menor, que ganha mais no volume. Então você tem que avaliar a sua margem líquida de acordo com o setor que você está incluso. E esse aqui é muito famoso, mas muita gente não sabe explicar o que é o EBITDA. O EBITDA nada mais é do que o seu resultado operacional sem incluir a depreciação que a gente já conversou e sem incluir os juros da dívida e sem incluir as parcelas da dívida também. Então é como se fosse assim, beleza, se eu não tivesse dívida, se eu não tivesse juros para pagar, se eu não tivesse as depreciações, será que a minha empresa daria lucro operacional? Esse é o número do EBITDA. Ele responde se a tua operação é efetiva. Seria como se fosse um DRE. Faturamento, menos custos da matéria-prima, menos as despesas operacionais, enfim. Aí você tem o EBITDA. E o EBITDA é muito usado no cálculo de valuation de uma empresa. O que é o valuation também? O valuation é quanto que uma empresa vale. E como que eles chegam nesse valor de valuation? Muitas vezes é múltiplo de EBITDA. Por exemplo, se você for calcular o EBITDA da sua empresa, vamos supor que seja de 100 mil reais o seu EBITDA. E dentro do mercado, os pares, outras empresas que têm a mesma atividade que a sua, são valorizadas, ou o valuation que eles chegam é por múltiplos de EBITDA. Vamos supor que seja 8 vezes o EBITDA. Quer dizer que a sua empresa vale 8 vezes 100 mil. 800 mil reais é o valuation da sua empresa. Agora já vamos entrar mais na realidade contábil. Regime de caixa, regime de competência. Muita gente já ouviu falar sobre isso, mas não sabe a diferença de um para o outro. O regime de caixa, de fato, ele só acontece quando o dinheiro muda de mãos. Por exemplo, eu posso faturar para um cliente, mas ele só vai me pagar daqui 30 dias. O regime de caixa, eu vou considerar um movimento financeiro só quando o cliente me pagar. Isso é regime de caixa. Mesma coisa para despesa. Eu posso contratar um cara agora para fazer um serviço para mim, mas eu só vou pagar ele daqui 60 dias. Nos meus demonstrativos internos, eu só vou registrar esse movimento financeiro daqui 60 dias, quando de fato eu pagar esse prestador de serviço. Já o regime de competência é totalmente ao contrário, é na hora do fato, da contratação. Então, se eu faturei para um cliente com 30 dias de prazo, independente se ele me pagou ou não, o registro nos meus demonstrativos vai ser no dia que eu fiz a venda. No dia da emissão da nota, eu já vou considerar aquela venda. E pagando também é verdade. Eu contratei um cara hoje e vou pagar daqui 60 dias, não importa o dia que eu vou pagar ele. Importa o dia que eu contratei. Então eu vou registrar dentro dos meus registros contábeis o dia que eu contratei esse prestador de serviço. E por que isso importa? Porque quando a gente vai montar um fluxo de caixa, a gente segue o regime de caixa. Quando a gente vai apurar o resultado de uma empresa de fato, saber se ela dá lucro, a gente usa o regime de competência. E aqui também muito importante, uma empresa ela pode gerar muito lucro no regime de competência. Vendi muito, tive boa margem, tive um lucro alto. Mas se houver muita inadimplência, por exemplo, a empresa pode quebrar, porque não gerou caixa. Quando a gente ouve falar que uma empresa quebrou por falta de gestão de caixa, pode ser muito relacionado à inadimplência, pode ser relacionado a muita captação de recursos de terceiro, de banco, está pagando muitos juros. Então, todo o lucro que é gerado no regime de competência é consumido nas obrigações de caixa. Aqui ainda dentro da realidade contábil, você já ouviu falar também em débito, crédito, balanço. E o que isso quer dizer? Nos registros contábeis, quando a gente fala de débito, o débito ele serve para aumentar os teus ativos, mas também serve para aumentar as suas despesas. Então, quando eu vou contratar um serviço e esse serviço é uma despesa, dentro do balanço patrimonial, eu debito relacionando a categoria específica. Contratei um serviço de marketing, eu vou lá e debito
na conta de marketing o valor da contratação. E o crédito aumenta os passivos, aumenta o que eu devo e aumenta também a minha receita. Considerando novamente o exemplo do marketing, quando eu contrato marketing, R$1.000, eu vou lá e debito a conta de marketing e despesas e credito um passivo de marketing. Então eu devo marketing, porque eu não paguei ainda, mas eu já contratei e já está lá na minha despesa. Esse é chamado método das partidas dobradas dentro da contabilidade. Para todo crédito existe um débito de igual valor. Mas aí tu pode se perguntar, mas por que o crédito aumenta a receita? Essa receita é bom para mim? Quando eu for contabilizar uma receita, eu credito a receita e debito o que? Meu contas a receber, que é meu ativo, ou debito meu caixa, porque eu já recebi. Então percebe que eu vendi, eu gerei dinheiro, e tudo que gera dinheiro é um ativo, por isso que eu debito e credito a receita. Aqui a gente já entrou numa parte mais de investidor, uma parte mais avançada do empresário, que são os indicadores de retorno sobre investimento e retorno sobre o patrimônio. Temos o ROI, então quando alguém falar ROI com I, é retorno sobre o investimento. E quando alguém falar sobre ROI com E, é retorno sobre o patrimônio. Então, o retorno sobre o investimento, ele mede quanto você ganhou em relação ao que investiu no projeto ou no negócio. Investiu 100 mil, lucrou 30 mil, então o ROI é 30%. O retorno sobre o patrimônio, ele mede o retorno gerado em relação apenas ao capital dos sócios ou acionistas. Então, vamos supor que você abriu uma empresa com capital social de R$10.000 e você lucrou R$10.000 naquela empresa, então você teve um ROI de 100%. Enquanto o ROI mede o sucesso da iniciativa, o ROI com E mede de fato o valor que o sócio está ganhando depois de investir naquele negócio. E aqui também um assunto que é um pouco polêmico, alavancagem. Aqui, como a apresentação está falando, é uma faca de dois gumes, porque pode ser muito bom para sua empresa ou também pode prejudicar muito. Alavancagem é usar o capital de terceiros para potencializar o teu negócio. Quem são esses terceiros? Banco, próprio investidor, agiota. Então tu vai criar valor no teu negócio se o retorno for maior que o custo de capital. Então tu contratar uma dívida a 15% ao ano, mas o retorno for de 12%, não está valendo a pena. Então o retorno desse investimento, dessa alavancagem, tem que ser maior do que o custo de capital. Contrato um dinheiro por um valor, mas o meu retorno dentro da empresa vai ser muito maior. Isso que é alavancagem. E temos também a alavancagem operacional. Negócios com um custo fixo muito alto tem alta alavancagem operacional. Então, pequenas alterações na receita geram um alto impacto no lucro. Uma startup de software é um exemplo perfeito. Aqui temos alguns termos muito usados na bolsa de valores, por exemplo. Primeiro deles, market cap. Nada mais é do que o valor de mercado. Quando você entra numa corretora e tem aquele valor destacado em cima de uma ação, o market cap é aquele valor vezes todas as ações da empresa. Quando a gente soma esse valor com a dívida líquida, a gente tem o enterprise value, que é o valor da empresa de fato, o valor total do negócio para todos os acionistas e credores. E por que isso é importante? Porque quando alguém vai comprar uma empresa de fato, ela não compra só o market cap, ela compra toda a estrutura, ela compra o enterprise value. Agora você já tem uma base sólida, EBITDA, CAPEX, margem bruta, ativo, passivo, regime de competência, regime de caixa. Você sabe o que cada um significa e como eles se conectam. O próximo passo é saber usar esses termos dentro da sua empresa para tomar as melhores decisões, baseadas em fatos reais. Então, se você acha que esse conteúdo foi útil, deixa o like, compartilha, deixa nos comentários aqui alguma dúvida ou alguma sugestão de melhoria e tamo junto, até a próxima.